Boa noite a todos, todes e todas que nos acompanham. Primeiramente, eu quero agradecer a participação de vocês. Sejam muito bem-vindos. O meu nome é Lívia Orsatti, eu sou mediadora de cursos e palestras aqui do núcleo coordenado pela Ana Cristina Moutella, que também nos acompanha nessa noite. Eu sou uma mulher branca de 30 anos, tenho cabelo preto, estou usando uma blusa vermelha, uso óculos, meus olhos são castanhos. E atrás de mim vocês podem ver a imagem de um ambiente da casa Museu Emma Clabin, a sala de música. Eu quero iniciar primeiramente falando um pouco do espaço que cedia essa programação, que ainda que virtual, ela é promovida pela Casa Museu Emma Clabin. Localizada no Jardim Europa, em São Paulo, essa casa foi de Emma Gordon Clabin, carioca, nascida em 1907. Foi uma mulher muito presente no cenário cultural da cidade de São Paulo, uma grande articuladora e colecionadora. Ela criou a sua fundação em 1978, com o objetivo de preservar e difundir a sua coleção. Aberta para visitação desde 2007, a casa abriga um acervo de mais de 1.500 peças de diversas civilizações e períodos históricos, abarcando renomadas peças e obras de arte, além de outras peças arqueológicas. Espero que vocês, se não conheçam, que visitem a casa. Vai ser uma alegria para a gente receber vocês. E a gente também tem uma programação, como vocês sabem, virtual. Os horários de visitação vocês podem encontrar no link que eu vou deixar aqui no chat. Bom, hoje a nossa palestra, intitulada Estratégias e Resistências, Mulheres nas Ditaduras Latino-Americanas, vai ser conduzida pela historiadora Júlia Compera. Uma alegria, uma grande amiga, uma pessoa que eu admiro intelectualmente muito. Quero passar por alguns breves informes, então, durante a apresentação, eu vou encaminhar um link, um formulário, para quem quiser a solicitação do certificado. Então, dentro de cerca de um mês, a gente encaminha para esse mesmo e-mail que vocês preencherem o formulário, o certificado de participação. Além disso, todas as questões vocês podem encaminhar aqui no chat, que no final da apresentação a gente vai ter um tempo de mediação para a Júlia responder. Queria aproveitar e lembrar que a nossa próxima palestra vai ser realizada no dia 6 de abril, no próximo sábado. Não é esse o próximo, com o historiador Yves Roland, e a discussão vai ser pautada entre o outro, o exótico, discussão essa pautada pensando a questão da alteridade, da relação de identidade entre o eu e o outro, com esse historiador, especialista e arqueólogo francês. Então, eu quero aproveitar para agradecer a presença de vocês, agradecer a presença da Júlia, que preparou esse material maravilhoso, e apresentá-la. Júlia Compera é historiadora e mestra em História pela Universidade Estadual de Campinas, especialista em Direitos Humanos, Memórias Coletivas e Resistências, no Centro Latino-Americano de Ciências Sociais, selecionada pelo edital Memórias do Presente, Comunicação em Direitos Humanos, do Memorial da Resistência, para produzir uma série de reportagens sobre gênero e ditadura. Foi professora de História na Rede Pública Municipal de Campinas. Atualmente é doutoranda em História no programa de pós-graduação da Universidade Federal Fluminense. Ju, primeiramente agradecer, mais uma vez a sua presença e marcar também a importância dessa discussão, de pautar essa discussão e de que tipo de pesquisa a gente está amplificando, dando voz. Então, a gente está muito feliz aqui com o seu aceite para pensar a participação dessas mulheres, para pensar como a gente está interpretando os 60 anos do golpe no Brasil por uma perspectiva histórica e transnacional. Então, a gente está muito feliz de contar com a força da sua pesquisa, a qualidade, a profundidade. Então, é uma alegria para a Casa Museu receber você aqui hoje. A palavra é sua e boa noite a todos. Boa noite, Lívia, boa noite a todas e todos que estão aqui com a gente. Eu quero começar agradecendo, a Casa Museu Maclabin, nas pessoas da Lívia, e da Cris, que abriram esse espaço para mim. Para mim é uma honra estar aqui hoje à noite com vocês para compartilhar um pouco do que eu venho pensando sobre essa relação entre mulheres, ditadura e direitos humanos na América Latina. Bom, é importante a gente começar dizendo, que essa palestra se dá num contexto em que existe um amplo debate público sobre
o golpe, né, e as consequências históricas da ditadura, porque esse ano a gente está passando pelo marco dos 60 anos do golpe, né, que aconteceu em 1964. E nesse contexto, a gente está vendo que universidades, instituições de pesquisa, né, ou de intervenção social e movimentos sociais estão promovendo uma série de eventos, seminários e debates sobre o tema, inclusive trazendo perspectivas renovadas que são frutos, né, tanto da produção acadêmica quanto da disputa de diversos atores sociais nos últimos 20 anos sobre o que foi a ditadura, né, e o legado que a ditadura deixa para o Brasil, especificamente, né? Então, por exemplo, a relação entre a ditadura e as favelas, o impacto sobre o movimento negro, sobre os territórios indígenas, sobre a população LGBT, né? Esses são temas que no período de redemocratização e até o começo dos anos 2000, não serão falados, né? E mais do que isso, não existe um debate no espaço público e tampouco um espaço de escuta para essas questões, assim. Então, estar aqui hoje, podendo falar sobre mulheres na ditadura é algo muito significativo, né? E tem a ver com uma preocupação de historiadores, historiadoras e movimentos sociais, né, atores sociais no geral, em pensar uma história vista de baixo, das margens, de pontos de vista, né, das experiências de sujeitos que não couberam na narrativa hegemônica da história oficial, né? E isso é fundamental. Porém, ao mesmo tempo, na contramão desse processo, a gente tem visto que, institucionalmente, né, o governo tem se eximido, né, de encampar esse debate público, né? Nas últimas semanas, a gente viu que, por exemplo, o presidente Lula vetou a realização de atos de memória, né, sobre os 60 anos do golpe, né? E a gente interpreta, né, está sendo dito na mídia, entre pesquisadores, né, que isso é um aceno aos militares e se relaciona com a instabilidade política que a gente viveu durante o governo Bolsonaro, né, com ameaças recorrentes de golpe de Estado, como se a qualquer momento, né, um golpe de Estado pudesse ser dado novamente, e também do próprio processo prévio à posse, né, do atual governo. Mas isso também, olhando em perspectiva, o fato de que a instituição militar continua muito intocada no Brasil é uma própria herança da ditadura, né? O Brasil ainda não rendeu contas com a ditadura, embora a Comissão da Verdade tenha feito um trabalho super importante, né? Que significou um reconhecimento estatal das violações aos direitos humanos que aconteceram. E o relatório da Nacional da Verdade traz uma série de novos debates que não estavam dados em outros relatórios de outros países, como no próprio relatório da Argentina, do Chile. A gente ainda tem, enquanto país, né, uma conta aberta com a justiça de transição, que é a responsabilização dos agentes da ditadura, né, que é a criação de políticas de memória. É muito significativo que num país do tamanho do Brasil e com as particularidades regionais, né, a diversidade regional do Brasil, existe apenas um museu dedicado exclusivamente à memória da ditadura militar, que é o Memorial da Resistência, né, localizado em São Paulo. E isso diz muito sobre o quanto as nossas instituições e o poder político não quer afrontar os militares, né? Isso tem muito a ver com o nosso próprio processo de redemocratização e tudo que foi cedido aos militares, que inclusive controlaram esse processo, né? E pensando nisso, né? Pensando que a gente está passando por esse processo, né? Por essas discussões no Brasil hoje, porque uma palestra sobre mulheres, direitos humanos e ditadura com um foco na América do Sul, né? Hoje a gente vai falar particularmente sobre Brasil, Argentina e Chile, né? E o propósito aqui é que a gente possa refletir juntas, né? Sobre o passado autoritário da região, tendo como
fio condutor a experiência de mulheres. Eu vou compartilhar minha tela. Bom, e por que, né, isso? Deixa eu só confirmar. Tá dando para ver certinho? Sim, Ju, perfeito. Perfeito. Bom, a partir da experiência de mulheres, né, a gente pode narrar o passado, né, de outra forma para compreender não só as violações aos direitos humanos, né, mas também as estratégias de resistência e de questionamento das ditaduras, né, com o objetivo de recentrar o sujeito, né. Infelizmente, a gente não tem tempo aqui para discutir profundamente o que seria uma história feminista ou que se construa, né, de um ponto de vista feminista, mas em linhas gerais a gente poderia dizer, né, que se trata de uma reescrita da narrativa histórica. Isso não é só sobre incluir as mulheres na narrativa, né? Não é só a inclusão das experiências, mas é a gente deslocar marcos, deslocar categorias de análise, deslocar cronologias. Nem sempre as experiências de vida das mulheres cabem nas cronologias instituídas pela história oficial ou, enfim, pela história tal como ela está dada, né? A gente vai refletir um pouco sobre isso hoje também, né? E também hoje o objetivo é a gente pensar como as mulheres contribuem para os processos de redemocratização, né? A gente tem, no geral, uma memória sobre quem foram as pessoas afetadas pelas ditaduras e quem contribuiu para o processo de redemocratização, que é muito branca e masculina, né? E também muito classe média. Mas uma série de outros sujeitos em diferentes contextos e localidades tanto foram impactados e interpelados pelas políticas ditatoriais, né, quanto contribuíram à sua maneira para a redemocratização, né? E no caso, nosso caso específico aqui, eu quero enfatizar o caráter sexuado da repressão ditatorial, né? Então, que a repressão não foi aplicada da mesma forma para todas as pessoas, para homens e mulheres, né? E também de que as mulheres tiveram estratégias muito criativas e muito irreverentes para sobreviver à ditadura e para acabar com ela, né? Bom, para a gente chegar nisso, eu quero falar um pouco sobre em que contexto se dão os golpes de Estado, né? Especificamente, né, aqui no Cone Sul, né, na América do Sul, mas a gente pode ampliar isso para toda a América Latina, né? Os golpes de Estado acontecem num contexto de grandes transformações políticas, econômicas e sociais. Para dar um exemplo, a Argentina, no início dos anos 70, era um país entre os países com menor desigualdade social na região, assim, na América Latina como um todo. Era um país que estava construindo uma espécie de bem-estar social, né? Que contava, por exemplo, com um movimento operário muito organizado, com uma ampla participação social, né? Uma democratização das instituições, né? O Chile, por sua vez, no início dos anos 70, com o início do governo da Unidade Popular, né, com o presidente Salvador Allende, estava levando adiante uma série de medidas de reestruturação econômica que estavam mudando completamente o cenário, né, ou se propunham a mudar completamente o cenário nacional. Então, por exemplo, com estatizações de empresas mineradoras, estatizações de bancos, levando adiante a reforma agrária, e também democratizando as instituições. Tem um filme sobre como essas transformações impactaram, né, e foram sentidas pelas pessoas no cotidiano, muito bonito, que chama Machuca, que é do ponto de vista de um menino de um bairro pobre de Santiago, em que ele, enfim, estudava numa escola pública e com o governo do Allende, essa passa a ser uma escola, ele vai para uma escola, na verdade, em que era uma escola privada, mas o governo transformou essa escola numa escola pública. Então, se misturaram garotos, né, crianças de diferentes classes sociais. E esse menino vai vendo
as transformações pelas quais o país está passando nessa perspectiva, né, na perspectiva de uma criança, e também como isso foi conflituoso. E no caso do Brasil, a gente tinha processos semelhantes, né? Por exemplo, com as reformas de base do governo João Goulart, com o início de uma reforma agrária, né, que pretendia diminuir as desigualdades, em relação à concentração da terra, né? Então, junto a isso, né, há uma série de transformações culturais ligadas ao comportamento, ao gênero e à sexualidade, bastante próprias dos anos 60 e dos anos 70, né, é, que impactaram as mulheres de uma forma especial, de uma forma particular, principalmente mulheres brancas e de classe média, por exemplo, com a ampliação do mercado de trabalho, uma entrada bastante significativa nas universidades. Isso é bastante significativo no Brasil e na Argentina. É, também uma postura, né, dessa juventude de classe média baixa, uma postura contracultural, né, e mais aberta a questionar certas imposições sociais, né, como o casamento, os relacionamentos amorosos, a sexualidade, né, há um certo clima de liberação sexual nesse contexto, internamente nos países, né, que é fruto de múltiplas influências aí que, num contexto internacional, também estavam dadas, né? Notícias sobre o movimento negro nos Estados Unidos, o movimento hippie, os processos de libertação dos países africanos, tudo isso está circulando, né? E também cria um contexto internacional em que esses questionamentos são possíveis, né? No entanto, é, a outra o outro lado disso, né, é que nos anos 60, nos anos 50, 60, 70, internacionalmente, né, há uma disputa no marco da Guerra Fria, né, entre os projetos capitalista e comunista, né, e nisso a América Latina ganha um destaque muito importante, sobretudo a partir da Revolução Cubana, né, mas também por conta da organização das esquerdas na região, né, e porque governos progressistas também assumem o poder no Chile, no Brasil, em outros países também, e isso faz com que os olhos do mundo estejam para a América Latina, porque ela é vista como uma espécie de como se fosse uma bomba que poderia explodir a qualquer momento, né? Como se acreditava que uma revolução poderia se espalhar, né, pelos países da América Latina e era necessário prestar atenção nisso, né? E não à toa os Estados Unidos teve um papel tão importante nos golpes de Estado, né? Teve um apoio irrestrito em termos de formação militar, ajuda econômica, orientação estratégica, né? Fornecimento, enfim, de armas, de equipamentos, porque se acreditava que era necessário frear, né? A organização da esquerda, era necessário frear, como se dizia, o avanço internacional do comunismo. Então, os golpes na América Latina, né, os golpes de Estado, se dão nesse contexto, desse choque entre mundos muito diferentes, né, projetos políticos muito diferentes. E os projetos nacionais implementados a partir, né, do golpe de Estado tem tudo a ver com isso, né? E foram projetos autoritários, conservadores e de defesa da elite econômica local, justamente porque alinhados, né, a essa perspectiva de que era necessário frear o avanço do comunismo, de que era necessário retomar para a elite econômica o que ela estava perdendo, né, em termos econômicos, em termos de poder político, e frear também essas transformações nos costumes, né? Essas transformações relacionadas ao gênero e à sexualidade. Dito isso, né? Isso dá a dimensão de que os golpes de Estado
inauguram um novo projeto fundacional de sociedade, né? As ditaduras civil-militares propuseram projetos de refundação da sociedade e por isso interviram nas relações sociais, nas instituições, por isso vigiaram, reprimiram, torturaram e desapareceram pessoas, né? Não se tratava só de uma questão política, né, restrita a deter o avanço do comunismo, ou de uma questão econômica, né, de garantir os privilégios das elites econômicas, mas sim de, digamos, transformar a sociedade para voltar a patamares anteriores, né? E uma coisa que eu acho, uma questão que eu acho muito interessante de pensar sobre isso é entender essa situação a partir da chave do que foi o anticomunismo, né? Enquanto uma ideologia política, mas também enquanto discursos e práticas que estavam preocupados com as questões morais e sexuais. Estou dizendo questões sexuais no sentido de gênero, sexualidade, comportamento, né? É, Na minha pesquisa eu tenho dito, né, que o anticomunismo ele foi político, moral e sexual. E aí eu quero destacar alguns desses elementos. Bom, que dão conta, né, dessa dimensão complexa do anticomunismo e também de uma articulação de uma série de questões que parecem, né, que aparentemente estão desconectadas, mas que o anticomunismo, na verdade, é esse eixo de conexão entre tudo. Então, eu vou da esquerda para a direita, para a gente ir acompanhando juntas aqui. O anticomunismo fez parte de um projeto político nacional, né, das extremas direitas, né, da extrema direita, né, de refundação da sociedade e de instalação de governos com determinadas características, né, autoritário, conservador, repressor, vigilante. Isso se dá, né, porque dentro da concepção dos militares, né, e da doutrina de segurança nacional, havia uma ameaça comunista internacional que precisava ser combatida, né, e que, portanto, os militares queriam fazer parte disso, né, entendiam a importância da América Latina nesse contexto. Porém, o comunismo, né, não era só um inimigo externo que estava em Cuba, na União Soviética e que se infiltraria na América Latina. Os comunistas também eram os inimigos internos da nação, né? Então, todos os militantes de esquerda passam a ser entendidos como inimigos internos. Mas não só militantes de esquerda, todas as pessoas que eram vistas como fora do que as ditaduras militares tinham estabelecido como o que era normal, o que era aceitável, passam a ser vistos como inimigos internos. Os povos indígenas, o movimento negro, o movimento feminista, a população LGBT, todas essas pessoas, né, pessoas desempregadas também passam a ser vistas como ameaças e não à toa no Brasil foram presas, né? Durante a ditadura você tinha que apresentar, né, sua carteira de trabalho caso a polícia te parasse na rua. E se você não tinha carteira de trabalho, você não estava ali com ela, por qualquer motivo, você não estivesse com ela, você podia ser preso por vadiagem, né? Então, as pessoas desocupadas, por assim dizer, também eram consideradas bastante indesejadas. O anticomunismo, enquanto ideologia, serviu para articular os setores conservadores da sociedade. E aí, de forma ampla, médicos, jornalistas, intelectuais, né, todo tipo de profissionais liberais encontram no anticomunismo uma resposta para para a crise de valores que eles percebiam na sociedade, né, para todos os questionamentos que eles tinham para as políticas progressistas, né, dos governos de esquerda,
O anticomunismo ele serve como uma resposta a tudo. E aí também, em termos de uma ideologia anticomunista, uma série de noções sobre a família e os papéis sexuais passam a ser articulados, porque o anticomunismo também parte de uma base católica conservadora, né? Um catolicismo extremo, que determina que esses papéis, os papéis na família e na sociedade devem ser muito rígidos e devem estar muito bem estabelecidos. E isso se expressou nesses três países, né, no Brasil, no Chile e na Argentina, na educação, por exemplo, em propaganda ideológica para as mulheres, numa série de âmbitos, né, da nossa sociedade, de promoção dessas regras, né? E no caso da juventude, isso também foi um problema por conta dessa postura muito contracultural, né? E aí o uso de drogas foi uma questão também que mobilizou muito o pensamento, né, desses setores conservadores, assim, foi uma grande preocupação o uso de drogas pela juventude, assim, há uma série de relatórios e debates entre militares, médicos, cientistas sociais falando sobre esse problema. E aí, por conta de todas essas questões, as mulheres militantes, em muitos aspectos, vão ser vistas como putas ou lésbicas, porque ocupam um lugar que deveria ser destinado somente a homens, né? É, e aí, estão ocupando um lugar errado por estarem na esquerda e também porque estão rompendo com o que uma mulher deveria fazer em sociedade, né? Se casar, ter filhos, cuidar da família, né? As mulheres militantes romperam com isso, né? Ainda que muitas tenham sido mães, por exemplo, inclusive na clandestinidade, inclusive enquanto estavam presas. O fato é que não eram a mãe ideal, né? Não eram a mãe que os militares gostariam. Então é muito perceptível como ora elas são vistas como uma ou outra. E, inclusive, isso a gente percebe em relatórios de investigação, comunicação interna dos órgãos, né, de segurança e de vigilância das ditaduras, caracterizando essas mulheres dessa forma. Isso foi bastante comum, inclusive em diversos depoimentos, né, de ex-presas políticas, de sobreviventes, elas contam que né, que elas eram xingadas dessa forma durante a tortura ou enquanto estavam presas, né, que era uma forma de dos agentes da tortura tentarem, né, diminuir quem elas eram, enfim, ofendê-las e tudo isso. Bom, é, eu quero ler com vocês um trecho de um livro que chama Hippies, Drogas, Sexo e Revolução, que é de 1973 e foi escrito por um psiquiatra brasileiro, o Antônio Carlos Pacheco Silva. E ele foi um grande representante da extrema-direita, inclusive com reconhecimento internacional. Ele foi um dos fundadores no início do século XX daquelas ligas de higiene mental, né, naquela perspectiva do higienismo. E aqui no Brasil, ele dava cursos para os militares, né, que estavam se formando na Escola Superior de Guerra. E ele era muito conhecido, a obra dele circulava muito nos círculos militares. E esse trecho dá a dimensão de todos esses elementos que são articulados, né, pelo anticomunismo, desse nó que o anticomunismo era. E aí diz assim: o problema que era no passado da alçada exclusiva das Forças Armadas passou ultimamente a exigir o concurso não só de elementos militares, mas também de civis, dado que as armas utilizadas na guerra moderna, não visam tão somente a destruição material e a conquista do território inimigo, mas, sobretudo, o aniquilamento moral do adversário, para derrotá-lo sem que haja derramamento de sangue.
a luta contra a dissolução dos costumes, contra a degradação da família, a corrupção, a subversão e a disseminação das toxicomanias, se impõe assim para a salvaguarda da soberania de uma nação. É também insofismável que os povos que alcançaram o mais alto grau de civilização e de estabilidade social foram os que mais se preocuparam com a moral sexual, procurando preservar o sexo de todas as aberrações, pelo combate à promiscuidade e aos maus costumes, pelo respeito à castidade, à virgindade, ao pudor, à decência, à fidelidade conjugal e às relações sexuais normais. Esse trecho mostra que todas essas questões, né, ligadas a gênero e à sexualidade eram preocupações centrais, né, para o Projeto Nacional das Ditaduras. Não eram questões menores ou secundárias, né, mas estavam no cerne disso. Inclusive porque ele fala que lutar contra toda essa crise moral e sexual da sociedade é importante para garantir a soberania da nação. Ou seja, isso entra dentro da segurança nacional, né? Isso vai impedir que o país seja dominado pelo comunismo, né? Para colocar nos termos deles. Isso vai garantir a estabilidade política, né? Isso vai garantir o desenvolvimento nacional. Então, é uma questão central. E estou ressaltando isso porque para a gente entender que, então, a partir do momento, né, em que a ditadura percebe que as mulheres se organizam politicamente, que as mulheres participam de associação de bairros, isso é uma grande questão, né? E não à toa as mulheres também foram muito perseguidas, torturadas e desaparecidas, né? O fato delas serem militantes políticas ou de elas atuarem em espaços que questionavam a ditadura, por exemplo, enquanto jornalistas, fotógrafas, em associações de bairros, enfim, dentro da multiplicidade do que era possível, isso era visto como um grande problema. Inclusive porque os militares entendiam que eram nesses espaços onde havia possibilidade de se reforçarem e de se disseminarem todas essas práticas corrompidas, né? Que levam à degradação da família, que levam ao uso de drogas, que levam à homossexualidade, à promiscuidade e etc., né? Mas o fato é que interpeladas diretamente, né, pela ditadura e sendo alvos, né, desse projeto de refundação social que os militares queriam levar adiante, né, inclusive porque consideravam que a família e, portanto, a mulher, né, ou as mulheres estavam no cerne dessa refundação social, as mulheres atuaram politicamente, né, e a gente vai falar sobre o caso de uma militante argentina, que ilustra uma série de questões aqui para a gente pensar o caráter sexuado da repressão das ditaduras, né? As mulheres participaram da construção dos projetos de esquerda, ainda que esses projetos não incluíssem necessidades específicas que elas tinham, né? E ainda que os partidos políticos fossem, de forma geral, espaços misóginos, né? Na Argentina, se estima que cerca de 30 a 35% da militância de esquerda foi composta por mulheres. Esse é um número significativo, embora a gente considere ele baixo, né? Sobretudo quando hoje a gente está pensando, por exemplo, a participação de mulheres na política institucional, né? Mas pensando na rigidez da estrutura dos partidos de esquerda, né? Isso é muito significativo. Então, embora a presença delas tenha sido significativa, é importante também a gente lembrar que raramente elas ocuparam cargos de liderança.
E quando isso aconteceu, por exemplo, como é o caso da Norma Arrostito, que foi também uma militante argentina, no momento em que ela passa a ser alvo da ditadura, o partido descarta ela, né? O partido parece que quer se livrar dela tanto quanto a ditadura, no sentido de que é, a presença dela valia menos do que a presença de outros homens. Foi nesse sentido a minha fala, não de equiparar as ações, certo? Dos partidos e da ditadura. Bom, o caso da Viviana Vindanho me parece muito significativo, porque ela é uma mulher que veio de uma família operária, né, da região do estado de Córdoba, então ela não é uma mulher que veio, né, da capital federal, e ela começou a sua militância ainda muito jovem, né, aos 16 anos de idade, ela entra para a Juventude Guevarista do PRT-ERP, que significa Partido Revolucionário dos Trabalhadores, que era a de agitação política, Exército Revolucionário do Povo, que era a ala da militância armada, né, da luta armada. E bom, em 1975, antes, né, do golpe militar, ela foi presa numa ação armada em Córdoba, quando ela tinha 16 anos de idade. E ela fica presa, né, no departamento da polícia de Córdoba, e depois ela é transladada para um pavilhão de mulheres de Vila Devoto, que foi um presídio, né, que contava com um pavilhão só de mulheres. E nesse contexto, né, ela passa anos presa, né, ela passa 6 anos presa e é submetida a interrogatórios, a todo tipo de violências físicas, tortura, né? E já entrada a ditadura, os militares tinham que eles chamavam, né, de projeto de recuperação dos pensionistas. A ideia era que eles conseguissem convencer alguns presos políticos, né, tanto homens quanto mulheres, a se transformarem em colaboradores. Então, bom, a darem informações, né, para os agentes da ditadura, tanto informações passadas quanto do presente. E essa é uma questão muito sensível, especialmente na Argentina, assim, foi uma questão que foi super difícil de ser debatida, com a redemocratização pelos próprios militantes, porque, de fato, alguns passam a colaborar, mas isso tem que ser, inclusive essa palavra eu acho que é complicada de ser utilizada, porque em que contexto essas pessoas foram coagidas, né, a se tornarem colaboradores. Bom, o fato é que tentaram tudo com a Viviana. Tentam, né? Opa, me adiantei aqui. Tentam transformá-la, né, numa colaboradora, e se diz, né, que nos relatórios que existem sobre ela, né, que ela tinha sofrido uma série de sanções dentro da prisão, porque ela cantava em voz alta, porque ela tentava se comunicar com as presas, provocava desordem, ela, quando tinham as buscas nas celas, ela ficava tentando resistir, não deixavam entrar, ela recusava receber o jantar, então ela era uma mulher que continuava se rebelando dentro da prisão. E por isso, né, ela foi considerada como uma militante irrecuperável pelos militares, né? É, e aí, ela sai da prisão no final dos anos 80, ela faz uma viagem clandestina à União Soviética, né? Passa alguns meses fazendo uma série de treinamentos, né? Vê o fim da União Soviética, e quando ela volta, né, para Córdoba, já num contexto, né, democrático, ela passa a ter uma atuação muito ligada à atuação de bairro, à questão da educação popular,
e nos anos 90 ela se aproximou do movimento de piqueteiros, né, que foi um movimento é, um movimento operário e de pessoas desempregadas, e que eles faziam os piquetes, né, bloqueavam ruas, avenidas, por conta das reformas neoliberais, por conta de perdas de direitos, né, e ela participa desse processo. E a Viviana foi uma mulher que eu considero que a trajetória dela não cabe dentro das cronologias assim tão exatamente, né? Por uma série de questões, né? Ela é presa antes do golpe, né? Claro, há uma série de questões políticas próprias da Argentina prévias ao golpe, já de maior repressão, e que explicam, inclusive, essa prisão, mas fato é que ela está presa antes do golpe, né? Ela foi uma mulher também que não está dentro dessa memória hegemônica que a gente tem sobre quem foram os perseguidos da ditadura, porque ela não era uma mulher branca, né? Inclusive, o apelido dela era La Negra, e por um outro motivo, que ela se assume lésbica no final dos anos 80. Enquanto ela ainda era uma militante de esquerda, né, no PRT, ela se envolveu com mulheres ali ainda nos anos 70. Quando ela está presa em Vila Devoto, ela se envolve com uma mulher dentro da prisão, e ela pagou um preço alto dentro do partido por conta disso, né? Quando ela sai da prisão, ela se filia ao Partido Comunista, e quando descobrem que ela era uma mulher lésbica, ela perde a possibilidade de participar de outros espaços dentro do partido, espaços que dariam para ela alguma projeção enquanto militante mesmo, né? De construir outras políticas. Aqui a gente está vendo algumas imagens que foram divulgadas na própria imprensa argentina, né, da Viviana. Aqui à esquerda em cima ela muito jovem, né, na rua. Aqui é ela já mais velha, né, segurando esse caderno. E essa mulher de cabelo curto que está do lado dela, isso é nos anos 90, a companheira dela, a Laura Lucero. Laura Lucero. Elas passam a morar juntas, né, a partir dos anos 90. Embaixo a gente também tem uma foto dela, mais ou menos dessa época dos anos 90. E aqui embaixo à esquerda, a gente tem uma foto de um carro, né? Com um cartaz dela que tem a ver com o falecimento dela. A partir do momento que ela passa a se envolver com o movimento piqueteiro, ela não passa a protagonizar essa luta no sentido de se apropriar dela, mas passa a ser uma militante piqueteira importante, né? E Córdoba foi um centro muito importante do movimento piqueteiro nos anos 90, né? E particularmente na cidade onde ela morava, em Córdoba, né? Na província. E bom, o fato é que nos anos 2000, em 2000 especificamente, ela e a companheira dela morrem em um acidente de ônibus, né? Elas estavam passando de carro e um ônibus chocou contra o carro delas. E se acredita, né? A militância piqueteira acredita que esse foi um acidente intencional, porque viram que elas estavam sendo seguidas por motos um pouco antes, porque nunca foi investigado esse acidente, haviam testemunhas, né, que viram o que estava acontecendo e essas testemunhas nunca foram chamadas, né, para serem ouvidas. Há uma série de questões não resolvidas, né, sobre o acidente dela. E, portanto, não há um reconhecimento oficial do Estado de que foi um acidente intencional, né? É o que nos âmbitos da esquerda se acredita. E aí a trajetória dela me sensibiliza muito, porque
ela é uma mulher que ahn, atravessa, né, atravessou a ditadura, é, vivendo clandestinamente, inclusive a sua própria lesbianidade, né? Isso se torna mais possível de ser dito e vivido abertamente é, a partir dos anos 90, né? E porque ela foi uma mulher muito irreverente, né? Não só por isso, mas pelos relatos que tem de como ela se comportava, por exemplo, na prisão, relatos de amigos e companheiras de luta, companheiros e companheiras de luta, que dizem que ela era uma mulher cheia de vida, né? E muito aguerrida. E acho que a trajetória dela é um exemplo de uma mulher que atravessa a ditadura, é perseguida, é torturada e depois passa por um processo de se reencontrar, né, na redemocratização, em termos do espaço político que ela queria ocupar, em como viver a sua própria lesbianidade, né? E falando, né, sobre essas trajetórias e sobre a prisão, eu trouxe aqui imagens né, de três prisões que tiveram alas femininas, né, exceto em Santiago. Aqui a gente tem, né, Vila Devoto, em Buenos Aires, aí tinha um pavilhão, né, dentro dessa prisão, que era o pavilhão feminino. Aqui no centro, a Torre das Donzelas, que é como ficou chamado, é, essa torre aqui, né, ao centro, estão vendo? Essa era uma ala feminina do presídio de Tiradentes, né, que não existe mais, ele foi demolido em 1973 para a construção do metrô, mas é onde, inclusive, a Dilma ficou presa, é, no período em que ela ficou presa. E por último, saindo um pouco dessa arquitetura de prisão, importante dizer que essas duas prisões eram prisões é, legais, né? No sentido de que as pessoas sabiam que elas existiam, eventualmente essas prisões podiam ser visitadas. Vila Devoto, inclusive, ela era utilizada como um mostruário da ditadura argentina. Se permitia que houvessem visitas para mostrar, para a ditadura tentar mostrar, né, como ela respeitava os direitos humanos, né? Inclusive quando a Argentina recebeu uma visita é, de um órgão internacional que eu não lembro agora qual foi, mas talvez ligado à ONU, essa foi a prisão que os ditadores mostraram para dizer, olha, aqui a gente respeita os direitos humanos. No caso de Venda Sexy, esse é digamos, o apelido que esse lugar recebeu em Santiago, no Chile, era uma casa com piscina, inclusive, uma casa de 2 andares, com um terraço que vocês podem ver aqui, né? E essa era uma prisão clandestina, era um centro clandestino de detenção e de tortura, né? As pessoas não sabiam que ali funcionava uma prisão. E há uma série de histórias sobre esse lugar, inclusive porque Venda Sexy recebeu esse nome por causa da venda que as mulheres precisavam usar. Essa foi um centro voltado para mulheres e para torturas baseadas em violência sexual. Diversos homens passaram por aí, mas o foco eram as mulheres militantes, né? Ele também recebeu um apelido que foi a discoteca por conta da música alta que se tocava, né, para abafar o ruído, né, da tortura, os gritos, né, das mulheres. E esse lugar também ficou conhecido por conta de uma policial que chama Ingrid Olderhock, que adestrava os cães para estuprar as mulheres nesse lugar. Há uma série de histórias muito macabras, se vocês procurarem por Venda Sexy na imprensa chilena, vocês vão ver como, inclusive, existe esse discurso da própria imprensa como algo muito macabro, né? E bom, Venda Sexy depois
Em 2016 foi declarado um monumento histórico, né, por conta da luta de diversos coletivos, principalmente coletivos de mulheres, dois coletivos principalmente, que é o coletivo de mulheres sobreviventes, sempre resistentes, esse é o nome, e também tem um coletivo que chama Sobreviventes de Venda Sexy, que lutaram, né, para que esse lugar não fosse demolido. Em determinado momento ele foi vendido pelo dono, mas fato é que em 2020, desculpa, em 2016 o Estado retoma, né, o poder sobre esse lugar e ele é declarado monumento histórico, né? E depois o Estado chileno, em 2020, foi responsabilizado, foi condenado a pagar uma indenização por danos morais em uma ação coletiva de 6 mulheres e 4 homens que falaram, né, que denunciaram esse lugar. E aí, inclusive agora, né, bom, em 2023, né, com o novo governo no Chile, esse lugar ele foi totalmente recuperado pelo Estado, né? E ele foi a gestão dele vai passar a ser coletiva, a passar a ser feita por uma associação de memória e direitos humanos, né? E inclusive se espera que agora em 2024 ele se transforme num centro de memória. Eu estou vendo que tem perguntas aqui no chat. Eu acabei de ver. Ah, tá. São comentários da Lívia. Se eu estiver falando muito rápido, gente, me digam, tá? Lívia, pode me falar. Tranquilo, Ju, pode tocar. Perfeito. Tá bom. Bom, falar desses lugares, né? Em primeiro lugar, falar da materialidade, né, da ditadura, no sentido de que da gente ver como eram esses lugares, né? Poderiam ser casas que só pareciam uma casa de uma família de classe média alta, né? Como é o caso de Venda Sexy, que inclusive está num bairro nobre de Santiago, no meio da cidade. Essa materialidade, eu acho que dá uma dimensão também da grande articulação das ditaduras para esconder, né? A tortura sexual, né, para esconder é, esse tipo de violação a direitos humanos, né? E também a existência desses lugares, né, e do fato de terem sido lugares em que as mulheres sofreram violência sexual, né, sofreram também torturas com características marcadas de gênero sobre o corpo, sobre as ofensas que eram ditas, torturas psicológicas também, por exemplo, mulheres que foram obrigadas a dar à luz, né, durante a tortura, durante sessões de tortura, mulheres que depois foram afastadas dos seus filhos, né, logo depois que eles nasceram, e essas crianças foram apropriadas e dadas para famílias de militares, né, de forma ilegal e clandestina, né, o tipo de humilhação também que se realizava contra essas mulheres, né, tem uma marca de gênero muito evidente aí. E esses lugares mostram para gente que a violência sexual foi um mecanismo, por um lado, institucionalizado de tortura, né? E foi uma prática amplamente utilizada, né? Não foi um excesso, não foi casual, né? E não foi pontual, né? Foi um método empregado, né? E com o objetivo de destruir, né, a subjetividade das mulheres de uma forma tão particular, né, destruindo o seu corpo, destruindo, inclusive, né, os seus órgãos sexuais, e também buscando destruir psicologicamente as mulheres militantes, utilizando outros, né, torturando pessoas queridas na sua frente, filhos, companheiros, enfim. E eu acho importante pensar sobre isso,
porque esse caso mostra, né, como o corpo das mulheres é um território político, né? Inclusive, essa é uma reflexão de uma feminista guatemalteca que eu acho muito interessante, que é a Dorothea Grijalva, em que ela entende que o corpo das mulheres é um território político tratado, né, como podendo ser ocupado e utilizado pelos homens, né, da forma como eles bem quiserem, né? E o corpo das mulheres é um alvo de guerra mesmo, né? O estupro é utilizado como uma arma de guerra e a violência sexual, no caso das ditaduras, é utilizada como método de tortura, né? E não é só um método a mais de tortura, né? Tem as suas particularidades, tanto de efeitos que isso gera, né? É, quanto das marcas físicas visíveis ou não visíveis que isso deixa, né? No próprio corpo das mulheres. Tem aí uma própria materialidade do corpo das mulheres que importa para isso, né? Que importa para os militares, para ser utilizada pelos militares contra as mulheres, né? Para ser utilizada pelos militares contra as mulheres a fim de conseguir a implementação do projeto nacional, né, das ditaduras. E isso é muito significativo. A partir, né, da redemocratização, e cada país com as suas particularidades, a questão da violência sexual foi mais ou menos reconhecida pelos estados, né? No caso do Brasil, o relatório da Comissão Nacional da Verdade, que ficou pronto, né, em 2014, tem um capítulo específico que se dedica a compreender a violência sexual como um tipo de violência específica contra as mulheres na tortura, né? É, entender como opera a violência sexual dentro do contexto da tortura. E o relatório da CNV é, inclusive, um dos que tem um olhar de gênero, tem uma perspectiva de gênero para a própria tortura, né? Para entender, desculpa, para a violência sexual, né? Para entender, para além de ser um mecanismo de tortura, para entender qual é a questão de gênero que está aí, né? O que que isso mobiliza? No caso da Argentina, o relatório o relatório, né, que se cria, que se faz lá, né, seria o equivalente ao relatório da Comissão Nacional da Verdade, é o relatório da CONADEP e o Nunca Mais. É, esses relatórios ainda foram produzidos ainda nos anos 80, né, e não deram conta dessa questão da tortura, da violência sexual, né, ou da tortura sexual. Mas existem na Argentina julgamentos que estão sendo feitos nos últimos anos, que tem como denúncia principal a violência sexual nas prisões, inclusive causas coletivas, assim, enfim, eles têm um outro mecanismo de justiça para tratar dessas questões, entendendo que é uma questão coletiva. Então, você julga, por exemplo, um grupo de pessoas, por exemplo, um grupo de pessoas que atuava em determinada prisão. Você não julga individualmente. O tipo de depoimento, né, que as mulheres sobreviventes dão falam da experiência pessoal, mas falam também de uma experiência coletiva. Se entende que isso valida uma experiência coletiva por si só, para além da experiência pessoal. Então, se entende que se Ana está falando sobre isso, isso também vai se aplicar para Beatriz, que está nessa causa, e que, portanto, se ambas estão denunciando o torturador tal, ele vai ser responsabilizado pelas duas, ainda que Beatriz não fale especificamente sobre isso. É bem interessante, assim, é um mecanismo diferente de justiça. E no caso do Chile, bem no começo dos anos 2000, em 2003, foi criada a Comissão Nacional sobre Prisão Política e Tortura, que também ficou conhecida como Comissão Vallet, que foi, enfim, uma comissão formada especificamente para falar sobre prisão e tortura, né? E aí, o relatório dessa comissão, que é conhecido como relatório Vallet,
entende a violência sexual como um método de tortura específico. Tem uma historiadora chilena, que é a Hilary Hiner, que faz uma análise, né, dos relatórios que foram produzidos no Chile, e ela entende que o relatório dessa comissão é, foi importante no sentido de ter um reconhecimento estatal, né, como tem agora como teve no Brasil com a Comissão Nacional da Verdade, mas que faltou uma análise para compreender as questões de gênero próprias da violência sexual, que ela só foi entendida como um método de tortura, ponto, né? Mas não que tem consequências específicas para as mulheres, né? Mas não que incide sobre o corpo de uma outra forma, né? É, e e para entender que a repressão, né, teve esse caráter sexuado, né? Inclusive, um desses coletivos, né, que se mobilizou no Chile para que Venda Sexy fosse transformado em monumento histórico e tudo isso, que é o coletivo Mulheres Sobreviventes Sempre Resistentes, elas usam o termo violência política sexual, que é inclusive diferente, né? Para elas, as duas coisas estão atreladas. E bom, é, nesse contexto, né, agora que a gente está falando sobre os relatórios, é, que, que reconheceram a violência sexual como método de tortura, se por um lado as mulheres estavam, nessa militância de esquerda e sendo presas, torturadas e desaparecidas, inclusive, enfim, engajadas, nos projetos de transformação da esquerda, à medida em que os anos 70 avançam, outras políticas da resistência vão se conformando, né? Vocês estão vendo agora na tela duas imagens das madres, das mães da Praça de Maio, né? Que talvez seja o movimento de direitos humanos mais conhecido internacionalmente, inclusive, né? E é muito interessante, né? Porque elas passam a se organizar nos anos, no final dos anos 70, politizando a questão da maternidade, né? Elas passam a se mobilizar politicamente para encontrar, os seus filhos que estavam desaparecidos, né? Que tinham sido presos e estavam desaparecidos, né? E essa mobilização toma o espaço público e é uma das primeiras vezes, se não a primeira, em que o espaço público é tomado para se questionar a ditadura, né? E essa é a imagem superior, né, que é uma ronda, né, que elas fazem ao redor da Praça de Maio. E isso tem a ver com o que era permitido ou não se fazer, né? A regra, né, a lei dizia que mais do que três pessoas juntas era considerado já um grupo subversivo, então elas andavam em pares, né? E que as pessoas não podiam estar paradas. Se as pessoas eram vistas paradas, elas poderiam ser presas pela polícia, então elas ficam andando. E eu quero que a gente veja agora um vídeo de uma coleção que chama Insubmissas, que é de uma instituição argentina que chama Memória Aberta, em que vai mostrar um pouco da própria organização das Mães da Praça de Maio, né? E vai trazer algumas reflexões sobre como direitos humanos e feminismo passam a se articular na Argentina nesse contexto de abertura política, né, e enfim, de questionamento à ditadura. Deixa eu ver aqui. Vou compartilhar com vocês. É um vídeo de 5 minutinhos. Tá com áudio. Lívia, confirma para mim se foi? Só para ter certeza. Imagem sim, Ju. Clica aí para a gente ver o. Beleza.
idea de la ronda surgió, y eso te digo, yo no fui de las que fui primero a la marcha, pero tengo claro, por lo que me cuentan las compañeras, que surgió a partir de la idea de Azucena Villaflor, una compañera peronista muy militante, donde pensó que el hecho de que se pudiera ir a la plaza y de que alguien nos viera o las viera, era importante, era como, bueno, algo está pasando. Me encontré con Adelina de la Plata y ella me miró y me dijo, ¿a usted le pasa lo mismo? Y las dos nos pusimos a llorar, porque te imaginas, bueno. Y Adelina también estaba haciendo su denuncia y ella me dijo, me voy, porque me voy con las madres a la plaza. ¿Qué madres? ¿Qué plaza? Dije yo. Corrí desde ahí, desde Paraguay hasta Plaza de Mayo atrás de ella. Y corrí. No sabía por qué. Pero ella me dijo que se le iba a plaza con las madres y yo me fui corriendo. ¿Cuál es nuestra fuerza? La unión. Nuestra fuerza es unirnos. Porque nosotros las madres, por ejemplo, ¿cuál fue nuestra fuerza? Fue empezar y pensar en esas rondas, ir del brazo y movernos. Fíjate vos. Caminábamos así, alrededor, un poco dispersas, así, hablábamos así, hasta que no recuerdo si fue después que se la llevaron a Azucena, porque Azucena estuvo 7 meses con nosotros, nada más. No sé si fue en el 78 o en el 79 que empezamos a hacer la primera ronda de la Marcha de la Resistencia sin pañuelos, y fue una marcha trágica. Llovía, hacía un frío, nos apagaron todas las luces de la plaza. No podíamos, decían que a las 2 de la mañana nos iban a matar. Venían ahí. Vinieron los de la asamblea, nos trajeron café, nos trajeron sándwiches, también de los familiares vinieron, pero éramos poquitas, 50, no sé si éramos, 50 éramos madres, pero éramos poquita gente, estábamos solos. Esa fue la primera marcha que hicimos en la Resistencia. Yo del 80 al 89 fui todos los jueves a la Ronda de las Madres, puntualmente. Estaba integrado en mi agenda como una actividad puntual mía. Yo recuerdo veces que la plaza estaba cercada, me acuerdo una vez especialmente estaba cercada y había, con autos de civil y no de civil, y había toda una fila de policías y vos tenías que entrar por ese pasillo que dejaban. Y entonces Chita se puso el pañuelo blanco, Marta y yo nos tomamos una de cada brazo y ella dijo, soy madre, porque era así, Chita. Y nos dejaron pasar. Entonces pasamos y nos fuimos a la plaza rodeada. Y ahí tuvimos en esa época que vencer muchos obstáculos. Pero lo tratamos de hacer y hemos trabajado bastante bien, hasta convertirnos en una especie de gran ejemplo, que también sirve. Los ejemplos sirven. Todo lo que sé lo aprendí en la calle, qué cosa, sin vueltas. Todas las madres lo aprendimos en la calle, todo lo recorrimos, todos los caminos, buscando a nuestros hijos, a nuestras hijas, colaborando compartiendo con otros organismos. Dentro de los derechos humanos eran las mujeres las que llevaban adelante la lucha y la llevaban adelante a partir también de un hecho que es uno de los temas también básicos para el estudio del feminismo, que es la maternidad. Entonces, estas mujeres, desde su posición de madres, desde la institución política de la maternidad, toman esta lucha y hacen de esta lucha el hecho político más importante del momento en esa época. Entonces, a partir de ahí también están unidos estos dos, digamos, vínculos entre el movimiento, sobre todo el movimiento de Argentina, te hablo, entre el movimiento de derechos humanos y el movimiento feminista.
Eu acho bem interessante isso que essa coleção traz, né? Que é essa dimensão em que os interesses se unem, né? Como elas dizem, entre o movimento de direitos humanos e o movimento feminista. E essa é uma particularidade argentina. No Brasil, por exemplo, isso não se deu tão explicitamente, ou ao menos não desde os anos 80, né? Ainda que hoje a gente compreenda que há uma clara vinculação, né, entre direitos humanos e feminismo. E acho também muito emocionante, muito significativo o fato, né, de que essa conexão, como elas dizem, tenha sido a questão da maternidade, né? Mulheres estavam procurando pelos seus filhos, né, por outras pessoas, né, e pelos seus filhos e suas filhas, né? Então, inicialmente não se tratava de questionar a maternidade em si, né? Mas a maternidade foi esse, digamos, utilizar esse argumento da maternidade foi esse caminho possível, né? E a atuação das mães da Praça de Maio foi fundamental depois para o processo de redemocratização da Argentina, por ter sido o primeiro momento em que publicamente a ditadura foi questionada, internacionalmente também, depois quando é, determinados instituições ligadas à ONU vão fazer visitas à Argentina, as madres conseguem que denúncias sejam feitas sobre as violações aos direitos humanos, né? E no caso do Chile, processos também semelhantes, por exemplo, com o movimento de mulheres pobladoras, que é um movimento popular de mulheres que se organizou durante os anos 70, no sentido de uma organização de bairros, né, em que as mulheres construíram refeitórios populares, creches para as crianças, né, espaços de convivência e também de melhoria da qualidade de vida, né, frente à carestia, ao desemprego, né, às políticas neoliberais que estavam sendo implementadas no Chile. E o movimento de mulheres pobladoras foi fundamental para que novos vínculos entre mulheres fossem construídos, né? E para gerar um espaço, né, de encontro e de politização da própria condição, né, de mulheres, politização, né, da situação de vida que se estava levando por conta da ditadura, né? Esse movimento, inclusive, precedeu a organização dos movimentos feministas no Chile, né? Que também tiveram uma clara vinculação, assim como no Brasil e na Argentina, com as demandas pela redemocratização, né, e contribuíram para esse processo. Para não me alongar muito mais, eu quero trazer algumas questões para a gente pensar como uma forma de conclusão e também para a gente pensar as contribuições dessas mulheres, né? Pensando aí movimentos feministas, movimentos de direitos humanos que, embora talvez não se diga tanto, foram liderados por mulheres, né? Como o caso das madres. E se não liderados por mulheres, mulheres estiveram na constituição desses movimentos, né? E foram fundamentais. Por exemplo, associações de ex-presos políticos, né, de sobreviventes da ditadura, associações de familiares que lutam por direitos humanos, mulheres estão à frente desses grupos políticos, assim, e que foram fundamentais para a denúncia de violação a direitos humanos e para o processo da justiça de transição, né, para levar adiante julgamentos, né, denúncias que se transformam em julgamentos, para demandar que os espaços, né, que foram espaços de prisão, de centros clandestinos de tortura, se transformem em espaços de memória, né, para fazer um debate sobre, por exemplo, a questão
esqueci, quando o Estado paga um valor para a pessoa como forma de um pedido de desculpas, esqueci a palavra, indenização, né? A discussão sobre a indenização, é possível indenizar, né? Uma pessoa que foi torturada, existe um valor econômico para isso? Bom, e aí, quero concluir pensando que passado é esse que não passa, porque afinal de contas estamos aqui 60 anos depois do golpe no Brasil, falando sobre essas questões, né? E que talvez esse seja um passado no futuro, né? Porque hoje somos o futuro desse passado. E que falar sobre ele, falar sobre as trajetórias das mulheres na militância ou nos espaços de resistência, no processo de redemocratização, embora tenham sido fundamentais, né, ainda há legados autoritários que chegam aos dias de hoje, né, ainda há lutas inconclusas, né, por exemplo, de demandas feministas, de demanda por direitos humanos, de julgamento e responsabilização de torturadores e agentes da ditadura, e a gente continua convivendo com ameaças democráticas, particularmente no Brasil e agora a Argentina, né, de forma muito evidente, né? A gente está vendo com o governo do Milei. E as mulheres conscientes dessas três questões, legados autoritários, lutas inconclusas e ameaças democráticas, continuam pensando em formas de falar sobre esse passado que não passa. E aí eu quero que a gente veja um trechinho de um vídeo do Chile, que é do ano passado, deixa eu parar de compartilhar. Que é do ano passado, de um evento também de uma efeméride do golpe, né? Porque lá foi em 1973, então em 2003 se cumpriram 50 anos, e que foi proposto e organizado pelo governo, né? Do Gabriel Boric, que é o atual presidente. E aí, para a gente comparar e refletir com as diferenças e semelhanças do Brasil, pensando o nosso contexto aqui com o governo Lula e a nossa efeméride dos 60 anos. Deixa eu achar aqui. Tá. Esse vídeo é curtinho também, tem 5 minutos. E aí, Lívia, depois disso eu já vou encerrar, tá? Para a gente abrir para o debate. Então, 8h30 a gente abre para o debate. Tranquilo. Aqui. Es momento de presentar a la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos, histórica organización de familiares de quienes sufrieron la desaparición forzada, integrada mayoritariamente por madres, esposas, hijas, que no han dejado de buscar a sus seres queridos y han encontrado en la danza un lugar para transmitir un mensaje de amor y coraje, logrando que millones de personas en el mundo supieran de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos ocurridas en dictadura y movilizando cadenas de solidaridad internacional en apoyo a las víctimas. La cueca es el baile nacional de Chile, danza que durante el mes de septiembre adquiere protagonismo engalanando nuestras fiestas patrias y que se practicó siempre en pareja, hasta que la desaparición forzada se transformó en una política de Estado, dejando a miles de personas solas con un pañuelo en la mano. De esta manera, la cueca sola se presenta en Chile y en el mundo como la protesta pacífica, valiente y artística que continúa recordándonos que existen cientos de personas que aún no vuelven a casa y de quienes todavía no conocemos el paradero. Es la misma cueca sola que bailaron con su mensaje de paz y esperanza Ana González,
Sola Sierra, Viviana Díaz, Mireya García, Lorena Pizarro y tantas otras heroicas mujeres a lo largo de Chile y el mundo. Damos la bienvenida a la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos, encabezada por su presidenta, Gaby Rivera, y a su conjunto folclórico. Soy hija de Juan Luis Riveras Matus, detenido desaparecido el 6 de noviembre de 1975. Soy compañera de José Julián Peña Maltés, detenido desaparecido el año 1987, junto a 4 jóvenes más. Soy sobrina de Raúl Montoya Vilches, detenido desaparecido el 21 de julio de 1976. Soy sobrina de Carlos Alberto Cuevas Moya, ejecutado político el 21 de diciembre de 1973. Soy hija de César Ávila Lara, detenido desaparecido el 27 de septiembre de 1973 en la ciudad de Osorno. Soy sobrina de Manuel Recabarren Rojas, detenido y desaparecido el 30 de abril de 1976. Yo brindo por la verdad, la justicia y la razón, porque no existe opresión ni tanta desigualdad. Con coraje y dignidad de este mal hay que salir y vamos a reconstruir con cimientos bien firmes para que jamás en Chile esto se vuelva a vivir. A cueca-sola, né? A cueca, na verdade, é esse baile, é essa dança tradicional, e ela é dançada em pares, né? Então as mulheres passaram a dançar sozinhas como forma de dizer, olha, há um desaparecido aqui, né? Onde ele está? E eu acho muito emocionante, né? Que essa forma de manifestação política, artístico-política, né? Tenha atravessado gerações, né? Inclusive porque a gente tem a filha,
né, a sobrinha, né, de um desaparecido político que está participando dela, né? Então, essas formas de manifestação culturais, né, elas também elas são capazes de se renovar e se reatualizar, integrando, né, novas pessoas, né, que vão participar da construção disso e da sua atualização no presente. Bom, diante, né, desses legados autoritários de lutas inconclusas e ameaças antidemocráticas, uma certeza a gente tem, que é que as mulheres não param de lutar. E aqui eu encerro. Obrigada. Ju, muito obrigada pela sua fala. Acho que, bom, tem vários elementos aqui para a gente conversar. Enquanto as pessoas, enfim, também convido a quem quiser encaminhar aqui no chat. O chat estava com um problema, gente, aí eu consegui liberar aqui, então vocês podem encaminhar as perguntas. Eu vou abrir então aqui a sessão. Ju, acho que a sua palestra trata de uma coisa muito fundamental, que é pensar essas estratégias femininas de resistência, mas também de manutenção dessa memória histórica, né? Eu acho que você conseguiu trazer essas protagonistas de resistência, mas também como, de alguma maneira, essas mulheres protagonizam essa fissura, né, dessa memória da ditadura. E aí, frente a isso, vendo essa manifestação do Boric, pensando um pouco aqui no caso do Brasil, o que eu queria te escutar é pensar no caso da Dilma, né? Como é que você lê essa mulher que foi torturada e essa mulher que, de alguma maneira, né, emplacou a Comissão da Verdade e recebeu o golpe, né? A gente está pensando aí nesses vários golpes que essa trajetória sofreu enfim, que dizem muito da própria história política do Brasil. Então, acho que tanto caráter político quanto sexuado. Eu queria te escutar um pouco de como é que você se abriu falando isso na sessão hoje, né? Mas te escutar um pouco sobre essa figura e a importância dela para como a gente passou a ler, né? E você que estuda direitos humanos também, a importância da Comissão da Verdade, enfim, um tanto esse caráter significativo, né, da tortura e desses golpes que não cansam de serem levados por uma figura que foi né, a única mulher presidente do Brasil. Então, se puder fazer um pouco, acho que a gente pode abrir. Bom, já vou emplacar então as próximas. Ju, próxima pergunta. Suane pergunta: eu queria saber sobre mulheres na luta armada. Como isso se encaixa nesse lugar de militante feminina naquela época? Eu acho que a gente pode abrir com essas duas primeiras. Certo. Duas questões complexas para começar. Bom, eu acho que o caso da Dilma é muito emblemático, né? Eu acho que ele diz muito sobre o Brasil, assim, e especialmente como o Brasil trata as mulheres, né? Sobre a misoginia brasileira. A Dilma foi uma mulher, né, que participou da luta armada, foi presa, foi torturada, e lida com as consequências da tortura até os dias de hoje, né? Ela tem sequelas físicas da tortura. E lembro que quando ela era presidenta, recorrentemente a gente via as pessoas fazendo piadas, por exemplo, com o modo dela de falar, sendo que isso é uma sequela da tortura, né? O fato dela não conseguir mais ser tão articulada. Eu acho que isso diz, por exemplo, sobre o desconhecimento dessa história, né? E o quanto, bem, pensando que ela foi, né, a primeira e única presidenta mulher que tivemos, o quanto ela se torna um alvo de vários ódios. Ódio da esquerda, ódio às instituições, ódio às mulheres, né? Ódio
a mulheres que não ocupam papéis submissos. Então, a Dilma, ela se torna o alvo de muitos ódios, né? E tendo sido quem ela foi, né? Tendo tido a militância que ela foi, é muito significativo que no governo dela a maior iniciativa de justiça de transição tenha acontecido. Não teria sido jamais, a meu ver, num governo Lula. Ou outro governo do PT, ou de esquerda barra progressista. E até, enfim, o fato de ter uma presidenta mulher, né, o próprio, acho que, sei lá, legado das lutas feministas, né, no Brasil, fazem com que o relatório da CNV incorpore uma série de questões sobre violência sexual, sobre o que a ditadura significou para as mulheres militantes em termos de renúncia da própria vida, o impacto da prisão para as mulheres, a questão da maternidade, né? Como a prisão, a tortura atravessa a maternidade dessas mulheres militantes. Tem também, enfim, trechos que falam sobre a infância, por exemplo, o capítulo que fala sobre homossexualidade, né? Trata um pouco sobre a lesbianidade, de forma incipiente, mas trata, que são coisas que, assim, não aparecem, por exemplo, nos dois relatórios que tem no Chile, por exemplo, não aparece no relatório da CONADEP, da Argentina. Então, eu acho que não é casualidade que a CNV tenha conseguido ser emplacada no governo de uma presidenta mulher, né? E que tenha tido um grupo de trabalho que chamava Gênero e Ditadura, preocupado com isso, entendeu? Que vai fazer entrevistas pensando nessas questões, que vai escrever o relatório pensando nessas questões. É diferente, né, de você coletar testemunhos sem ter esse olhar, né? A forma como você vai tratar a depoente, as perguntas que você vai fazer, enfim, né? E aí, a CNV foi muito criticada de todos os lados, né? Os militares que não queriam que ela acontecesse, evidentemente, e que fizeram de tudo, né, para que a CNV tivesse um caráter meramente analítico, né? Ela não tinha poder de indiciar ninguém, ela só pode recomendar. Ela pode até citar nomes, mas ela não pode levar isso para o Ministério Público e falar, olha, vamos abrir um processo contra essas pessoas, né? Ela não tem caráter de um órgão de justiça, né? E aí, isso é obra dos militares, né? Que se sentiram muito ameaçados. E aí também, por outro lado, a CNV com uma série de limitações orçamentárias, de equipe, do que ela poderia fazer, também foi muito criticada pela esquerda e não diminuo as críticas, mas o fato é que ela ficou meio à deriva, né? E aí, enfim, chegamos, né, na época do golpe. O golpe contra Dilma, eu acho que também foi um golpe misógino, assim, foi um golpe político contra um governo de esquerda, contra políticas sociais, políticas públicas, né, como as cotas raciais, melhoria do salário mínimo, né, programas de redistribuição de renda. Foi um golpe contra essas coisas. Mas ele também foi assim, olha, é essa mulher que está fazendo essas coisas, está levando adiante esse projeto, assim. Não à toa, não sei se você lembra, mas tinha uns adesivos prévios, assim, na época em que o impeachment já estava rolando, uns adesivos de carro que era para as pessoas colocarem no buraco onde você abastece o carro, que você coloca a bomba, né, dentro do carro. E era um adesivo com a cara da Dilma. Assim, é uma violência sexual simbólica, né? Enfim, e aí quando a gente tem aquela sessão, né, em que os deputados estão lá falando o porquê que eles acham que a Dilma deveria sofrer um impeachment, os argumentos são Deus, família e propriedade. Assim, deu Ctrl+C, Ctrl+V nos anos 60, parece, né? São os mesmos argumentos que juntam
política, moralismo e a questão sexual. São os mesmos argumentos reconfigurados ou reatualizados, né, para o começo do século XXI, né? Mas o cerne é isso. E, assim, o ressentimento dos setores militares com a Dilma é gigantesco. Tanto é que não existe tanto esse ressentimento. Lula foi muito mais conciliador do que a Dilma. O Lula falou, não vamos falar sobre os 60 anos do golpe. A Dilma foi lá e bancou a Comissão Nacional da Verdade, né? Existe também aí uma afronta que, assim, como essa mulher ousa nos afrontar, sendo que ninguém mais nos afrontou, sendo que a transição, né, foi pactuada com os militares, sendo que, enfim, os governos, né, subsequentes pouco apoiaram as organizações de direitos humanos, né? Quando é que a gente consegue lembrar de, por exemplo, financiamento para políticas de direitos humanos no Brasil, né? Então, assim, eu acho que também tem esse caráter, né, de o que essa mulher ousa questionar a gente? E aí eu acho que a CNV teve uma série de limitações institucionais, financeiras e políticas, no sentido do que ela poderia fazer, né? Mas eu acho que a existência do relatório da CNV, tão completo como ele é, eu acho que abre uma série de discussões no Brasil. Então, por exemplo, porque a CNV, isso é uma particularidade interessante do Brasil, atuou em conjunto com as comissões estaduais. E o trabalho das comissões estaduais alimentou o trabalho da CNV. Então, a gente tem relatórios estaduais e nacionais que se complementam. Então, por exemplo, se não me engano, a Comissão Estadual do Paraná fez uma pesquisa profunda sobre o impacto da ditadura nas terras indígenas. E aí isso dá subsídio para a CNV falar, olha, a gente precisa olhar para os povos indígenas e para a questão da terra no Brasil, né? Eu acho que tem essa dimensão de que o relatório da CNV ele abarcou outras esferas da ditadura, né? E outros setores que foram impactados pela ditadura, que foi possível porque ela foi tardia, porque no início do século XXI esses debates estão colocados sobre, sei lá, feminismo, sobre demarcação de terras indígenas, né? Já aconteceram processos de retomada, por exemplo, de terras indígenas, sobre o movimento negro, né? Coisa que se esse relatório tivesse sido feito nos anos 80, talvez não teria, né, essa análise toda. Isso eu acho que tem a ver com esse espaço de escuta na sociedade brasileira. E por último, sobre as mulheres na militância armada, né? Nossa, eu acho que teria que falar sobre cada país, nas suas particularidades, mas o fato é que muitas mulheres se envolveram na militância armada. O caso que eu citei da Norma Rostito, na Argentina, ela foi uma liderança de uma organização que chamava Montoneiros. As mulheres, no geral, desenvolveram tarefas de agitação política e também de execução de algumas ações em rua, principalmente, né, na luta armada urbana, né? Há vários depoimentos de mulheres em que elas dizem que elas utilizavam, assim, de todos os estereótipos da feminilidade e desse ideal de mulher, né, mãe, heterossexual e tal, para conseguir ter uma certa circulação para fazer ações da esquerda armada. Tem um filme muito interessante que é Garagem Olimpo, que fala sobre isso, assim. E aí como, enfim, esse lugar da militante ele é muito complexo, porque aí também depois elas vão sofrer as consequências de serem vistas como mulheres que romperam com todos esses ideais, né, de mulher, e aí na tortura isso vai se expressar muito, né, na prisão política isso vai se expressar muito. Isso também implicou em muitas renúncias. Você, por exemplo, rompeu com a sua família completamente, né?
para você viver em clandestinidade, você romper com filhos que você já tinha, né? Ou você se aventurar em criar filhos numa condição clandestina, né? Eu acho que é enfim, tem muitas arestas, assim, né, disso. Eu acho que é algo super interessante, assim, e acho que mostra como, para as mulheres, ao contrário do que para a maioria dos homens, a decisão de participar da luta armada, ela vinha com toda uma gestão sobre uma série de âmbitos da vida privada dessa mulher, né? O que para homens talvez não, ou isso não tinha uma relevância tão grande, né? Porque não se é exigido que os homens, né, cuidem dos filhos, cuidem da casa, etc. Não sei se eu respondi a questão da Sônia, mas acho que é isso. Ju, a gente tem várias outras perguntas aqui que estão vindo ao chat, então eu vou tentar, pelo nosso tempo, sistematizar, tá? A próxima delas, da Bruna, é fundamental esse debate, obrigada. Você pode recomendar livros sobre a ditadura no Chile e na Argentina? Sobre a ditadura no Brasil, li os livros Luta, Substantivo Feminino e Dos Filhos deste Solo, ambos excelentes e recomendo aos colegas a leitura. Próxima do Marco, Marco Struve pergunta: como as políticas repressivas da ditadura impactaram especificamente as mulheres, tanto em termos de perseguição política quanto da violência de gênero? Acho que, enfim, foi um tanto que, né, a palestra cobriu, Ju, mas se você quiser adicionar alguma coisa. Da Esther, entre as diferentes formas de denúncia possíveis, existiu alguma, a arte, por exemplo, em que as mulheres possuíssem mais espaço e liberdade para exercer a militância em relação às outras? Acho que se você puder responder essas, Ju, a gente entende o tempo aqui. Certo. Vou começar do final. Sobre essa questão da arte, tem um livro muito bom da Maria Laura Rosa, vou mandar o nome dela aqui no chat. Maria Laura Rosa, que fala sobre o uso da arte como ferramenta, né, política na Argentina, que trata sobre isso, sim, que eu acho bem interessante. E existiram uma série de iniciativas. Agora me vem à mente o trabalho da Alicia D'Amico, da Argentina, que foi uma fotógrafa, uma fotojornalista. Ela tem um trabalho super interessante, né? Ela fotografava, enfim, de marchas a espaços feministas. É bem interessante o trabalho dela. Penso também, por exemplo, em espaços da imprensa alternativa. Então, no caso da Argentina, tem bom, é no começo né, do período democrático, mas é o Quadernos de Existência Lesbiana, que é publicação, mas é uma obra de arte, a meu ver, e é bem bonito. São esses que eu consigo pensar agora. Mas sim, várias mulheres. Acho que a arte sim foi um lugar. Acho que também daria para pensar em cantoras. O caso da Violeta Parra, por exemplo, eu acho que é um. Estou pensando se me vem alguém do Brasil, mas não está me vindo. Enfim, acho que sim, a arte foi um campo de resistência, sim, embora tivesse censura, né? Acho que frente a tudo isso, alguém falou das arpilheiras, que é um caso do Chile, que também eu acho que dialoga com essa questão da arte. E outros impactos da ditadura na vida das mulheres, eu acho que daí dá para a gente pensar assim, em espaços que as mulheres ocupavam, né? Então, a censura com certeza é uma delas, né? Então, mulheres artistas tiveram que lidar com a censura o tempo todo, e isso implicou perder trabalho, isso implicou responder interrogatório, né? Isso implicou ter que prestar contas sobre o trabalho que você estava fazendo o tempo todo, né? Os censores liam as letras das músicas, e aí decidiam se censuravam ou não, né? Isso tem uma série de consequências. Eu acho que também ter que viver com medo e sob rígidos padrões desde a infância, né?
As mulheres que cresceram durante a ditadura contam, né, que, por exemplo, a escola era um lugar muito difícil, porque a escola era um lugar de vigilância, de inculcar valores como pátria e família, e com uma série de rituais, por exemplo, o hino à bandeira. As mulheres hoje lembram do hino da bandeira de cor, porque elas cantaram isso tantas vezes que é impossível esquecer. Eu acho que isso, assim, viver sob vigilância, né? E nessa concepção de que o inimigo, ele é interno, as pessoas se vigiavam. Então, assim, estar em estado de alerta, né? E eu acho que também, principalmente para mulheres de setores populares, ver uma restrição, por exemplo, das possibilidades de trabalho, né? Porque é isso, a ditadura nos 3 países foi arroxo econômico. E aí, quem vai mais ser prejudicado com isso, né? Pessoas em vulnerabilidade social. E aí, sendo mulheres, principalmente, né? Chefes dos lares, muito responsáveis pela subsistência, né? Não à toa, as mulheres vão se organizar, como no caso das pobladoras no Chile, em refeitórios coletivos, creches coletivas, que são formas de dar conta desse impacto econômico, né, que as mulheres sentem muito. E aí, sobre livros, existe uma quantidade, assim, imensa. Eu acho que depende. Existem alguns livros, depende, né, de qual tema você quer ver, mas me vem agora um que é Gênero, Ditadura, Gênero e Feminismo no Cone Sul, que é de um projeto da UFSC, que é interessante. Eu acho que é mais ou menos esse nome. Eu consigo pensar mais nas autoras do que nos livros. Então, posso até colocar aqui no chat. Historiadoras feministas que estão falando sobre isso. Hilary Hiner, Débora D'Antônio. Tem um livro que eu estava consultando esses dias. Como é? Minifaldas. Explorações sobre os anos 70 na Argentina, de minifaldas, rock, sobre minifaldas, rocks e revolução. É um livro que está em espanhol. O outro que eu falei, Gênero, Feminismos e Ditaduras no Cone Sul. Existe um grupo de historiadoras, né, da UFSC, que é a Cristina Scheib-Wolf, principalmente, que é uma historiadora brasileira que tem se dedicado muito a essas questões. São esses que me vêm à mente. Eu sou ruim de título de livro, confesso. Mas, se você quiser, não lembro o nome da pessoa que fez a pergunta, você pode me escrever um e-mail e eu vou ter um prazer em te responder com uma resposta mais estruturada. Inclusive, a gente pode trocar essa ideia. Obrigada, Ju. Foi a Bruna quem fez a pergunta. Mas, enfim, tem a sua dissertação, tem 1 milhão de excelentes referências. Eu deixei ela aqui no chat o link da dissertação defendida na Unicamp. E para encerrar, Ju, queria que 1 minuto, se você puder dividir com a gente, né? Você começou agora o seu doutorado. Então, contar um pouco o que é esse problema de pesquisa, para onde essas questões estão encaminhando, e a gente, nesse tempinho, conseguir encerrar aí. Certo. Bom, meu doutorado quer pensar, né? Eu quero pensar no meu doutorado as relações entre autoritarismo, nação, gênero e sexualidade na ditadura, nas ditaduras desses 3 países, Brasil, Argentina e Chile. Esses são 3 conceitos, né, chave para eu pensar como os projetos políticos nacionais têm um caráter de gênero e sexualidade que é central, né, para a implementação dessas políticas. E eu quero analisar
pensar nessas questões a partir da lesbianidade. Então, de documentos estatais que falam sobre lésbicas ou que falam sobre obras que tratam da lesbianidade, inclusive pensar, por exemplo, em prontuários médicos da época das ditaduras, tomando a lesbianidade como um caso que elucida uma experiência das mulheres, né? Tomando a lesbianidade como fio condutor dessas reflexões, assim, né? Para pensar a lesbianidade dentro do lugar da experiência de mulheres, né? E a partir disso refletir sobre como esses eixos são articulados nas políticas repressivas, né? A minha questão é analisar a repressão, assim, então investigações, censura, investigação sobre determinadas militantes ou, enfim, determinadas mulheres, o que se fala sobre isso na imprensa, na grande imprensa, essas questões, assim, de como a ditadura lida, né, com essas questões. Já estou super curiosa, enfim, a gente também aqui para ter essa pesquisa também amplificada, e quem sabe a gente trazer uma nova palestra mais para frente. Bom, Ju, queria agradecer imensamente, agradecer a quem ficou com a gente aqui até o final. Lembrar que, bom, a nossa programação na Casa Museu Maclabim continua. A gente tem um curso que vai acontecer esse ano, né? Um dos temas eixos é pensar identidade e território. E a gente está promovendo um curso presencial que chama Poéticas da Terra, Arte e Território, que vai ser um curso às quartas-feiras. As inscrições já estão abertas também, para quem puder. Vai começar no dia 10 de abril, com a mediação da Gabriela Leirias. Também teremos a palestra online semana que vem do Yves Roland. Estou no meu momento merchan aqui, mas enfim, a nossa programação está maravilhosa. A gente convida a todos e todas que puderem, tanto no online ou no presencial, a virem. Queria encerrar, enfim, agradecendo em nome da Casa Museu Hemaclabim pela sua fala, Ju. Acho que foi uma fala absolutamente pensada, articulada, e para a gente é muito fundamental amplificar vozes de jovens pesquisadores. A gente sabe, a gente está sempre muito preocupado em trazer essas pesquisas da academia para o museu, né? O lugar do museu é de dar vida a esses temas, de pensar o contemporâneo. Então, enfim, te agradecer pela sua palestra, agradecer a todo mundo que ficou, e as últimas palavras são suas. Obrigada, gente. Boa noite. Eu quero, de novo, agradecer, né, o convite, eu fiquei muito feliz. Também agradecer a participação das pessoas e as perguntas, né, que também mobilizam o debate. É isso, gente, muito obrigada. Estou disponível, caso alguém queira entrar em contato. E é isso. Obrigada mesmo. Boa noite. Obrigada, gente. Boa noite. Até a próxima.